Deuteronômio capítulo 27. Inscrição da lei na rocha do altar. Moisés e os anciãos, autoridades de Israel, ordenaram então ao povo: observai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Veja só, nessa Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo. Vamos ler aqui no rodapé o comentário. É importante notar que o estilo da redação do livro volta à forma de narrativa, e Moisés aparece na terceira pessoa. É possível que parte da Torá, lei, tenha sido ditada por Moisés e um amanuense, escriba ou copista, que inclusive ajudaram a encerrar a obra após a morte do autor. Seguem orientações para a inscrição da Torá, lei, abre parênteses, ao menos os termos da aliança. Êxodo 21. Êxodo 20, versículo 1, fecha parênteses. Em pedras no monte Ebal, versículos 1 a 8. Uma imposição formal à obediência sem reservas nem exceções, versículos 9 e 10. E o pronunciamento de bênçãos e maldições nos montes Gerizim e Ebal, versículos 11 ao 26. A primeira parte da ratificação da aliança teve lugar nas planícies de Moabe, quando Moisés ainda era o líder. O desdobramento dessa reafirmação de amor e fé em dois estágios simboliza a contínua liderança de Yahvé, ainda que possa haver mudanças e substituições nas lideranças no nível humano. Esse capítulo apresenta a segunda parte da ratificação do pacto, o cumprimento do qual está documentado em Juízes 8, 30 ao 35. Continuando o versículo 2: No dia em que atravessares o Jordão, para entrardes na terra que Yahvé teu Deus te dará, levantarás algumas grandes pedras e as pintarás com cal. Versículo 3: Escreverás sobre elas todas as palavras desta lei, assim que tiveres atravessado para adentrar a terra de Yahvé, o teu Deus, te concede. A terra que Yahvé, o teu Deus, te concede, uma terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos teus antepassados, te prometeu. Logo após ter atravessado o Jordão, erigireis estas rochas, conforme hoje vos ordeno, sobre o monte Ebal, e as cairás. Versículo 5: E lá edificarás um altar em louvor a Yahvé teu Deus, um altar de pedras não trabalhadas por ferro. É com pedras brutas que irás edificar o altar do Senhor, o teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos, sacrifícios totalmente queimados a Yahvé teu Deus. Versículo 7: Oferecerás ali sacrifícios de paz e comunhão, comerás as ofertas com gratidão e alegria na presença do Eterno teu Deus. Versículo 8: Sobre essas pedras que ergueres escreverás com bastante clareza todas as palavras desta lei. As maldições proferidas de Ebal. Versículo 9: Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, proclamou a todo Israel: Fazei silêncio e ouve com atenção, ó Israel. Hoje vieste a ser povo de Yahvé teu Deus. Versículo 10: Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os decretos que hoje te ordeno. Versículo 11: No mesmo dia Moisés ordenou ao povo: Versículo 12: Quando houveres passado o Jordão, as tribos que estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar todo o povo serão: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Versículo 14: E os levitas recitarão diante de todo o povo de Israel em alta voz: Versículo 15: Maldita a pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-la em segredo. E todo o povo em assembleia responderá: Amém, é verdade, assim seja.
1 Coríntios 14:16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Veja aqui o comentário. Era costume desde as antigas sinagogas os ouvintes dizerem entre aspas, amém, que significa literalmente em hebraico, assim seja, quando concordavam com uma determinada oração e desejavam também fazer suas aquelas palavras. Deuteronômio 27:15. Voltando em Deuteronômio: maldito quem desonrar seu pai ou mãe, e todo o povo dirá amém. Versículo 17: maldito quem coloca o marco de fronteira do seu vizinho, e todo o povo dirá amém. Versículo 18: maldito quem fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Versículo 19: maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva, e todo o povo dirá amém. Versículo 20: maldito quem deitar com a mulher do seu pai, profanando a cama do seu pai, e todo o povo dirá amém. Versículo 21: maldito quem tiver relações sexuais com algum animal, e todo o povo dirá amém. Versículo 22: maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Versículo 23: maldito quem se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito quem ferir de morte o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Versículo 25: maldito quem aceitar qualquer pagamento para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Versículo 26: maldita seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta lei, e todo o povo pactuará respondendo amém. É verdade, assim seja. Aí voltando aqui no versículo 17, agora eu vou ler na Almeida Revista Corrigida e vou ler o respectiva referência cruzada. Versículo 17: maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Provérbios 22:28. Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali por teus antecedentes. Agora vamos ler o versículo 19: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Vamos abrir em Mateus 3. Maldito todo aquele que perverter o direito do estrangeiro. Veja aqui, Mateus 3:5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Agora vamos ler o versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Versículo 11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Veja só aqui, Paulo se refere a todos os legalistas, pois recusam a graça de Deus e insistem em tentar obter a justiça ou merecer os favores de Deus por meio da prática metódica de leis, rituais e boas obras. Paulo ensina que não é possível ao ser humano, abre parênteses, depois da queda, Gênesis 3, guardar a lei com perfeição, e portanto todos aqueles que se acham bons, justos e cumpridores das leis, desprezam a graça e estão sob a maldição da lei, que certamente os condenará, pois ninguém é capaz de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Além disso, não basta observar a lei, é preciso não ter qualquer contato com alguém em pecado, sob pena de assumir para si a maldição de outrem e suas penalidades. Hebreus 2, 10, 15. A bênção do Senhor não é concedida por merecimento, mas pela misericórdia de Deus no coração humilde e desejoso de salvação. Deuteronômio 27, 26. Tiago 2, 10.
Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, porém não há nada que façamos que possa diminuir o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Tiago 2,10. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Não tem jeito. A impossibilidade de algum ser humano guardar toda a lei de Deus, abre parênteses, muito menos da forma como Jesus a interpretou, fecha parênteses, só nos deixa uma solução. 2 pontos. Confiar de todo o coração naquele que foi o único capaz de cumprir plenamente a vontade do Pai, vencer a morte e nos legar vida eterna em seu nome. É em Jesus Cristo que a compaixão e a graça de Deus triunfam sobre o juízo que merecemos. Mateus 5, 18, 19, Hebreus 7, 26, 27. Aqui é o versículo 13. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo.